Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao evento Checklist 2022. Eu sou o Fred Pinho e é uma honra recebê-los vocês aqui todos nesse ambiente de conhecimento empresarial. Eu tenho aqui a honra de receber hoje um grande amigo, Sérgio Melo, ele que é economista, foi presidente do IBEF regional 3 vezes e também presidente do IBEF nacional, para falar com a gente sobre economia. Então vocês podem ter certeza que hoje nós teremos aqui muitos conhecimentos para todos nós que somos empresários podermos melhor balizar o nosso planejamento com vistas ao ano que está bem aí, bem pertinho de começar. E eu quero nesse momento aqui fazer um agradecimento muito especial ao Sebrae, que é o nosso patrocinador oficial desse evento, ao Cindy Lojas, que também está nos apoiando, e dizer que se você é empresário, se você está à frente de um negócio, o seu local agora é aqui. Porque hoje e amanhã nós estaremos entregando para você o que existe de melhor em conteúdos para que você, eu vou repetir, possa desenhar em detalhes o seu planejamento com relação ao ano de 2022. Como todos nós sabemos, 2020 foi o que foi, mas já passou. 2021 também é um ano muito desafiador, mas está acabando. Então agora os olhos e os holofotes se voltam para 2022 e para nós 2022 começa agora. Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus, obrigado pelo convite. Que maravilha, é sempre uma alegria muito grande estar com você, Eu devo lembrar aqui, Sérgio, e é oportuno para que todos saibam, que a última vez que nós estivemos dividindo aqui os microfones foi exatamente no dia 17 de março de 2020. Ou seja, exatamente como estava começando esse furacão, chamado pandemia, Covid-19 e etc. Naquela oportunidade, nós teríamos um evento que ocorreria no dia 19 presencial, um evento no modelo normal. Tivemos que mudar, alterar o formato e também alterar a pauta, E pedimos ao Sérgio que estivesse conosco para falar do que podia ser feito, ou poderia vir a ser feito, na prevenção, dos problemas econômicos, e financeiros causados por um momento de pandemia. Mas não sabíamos aonde as coisas iam chegar, Sérgio? Naquela época, a grande preocupação era o desconhecimento dos efeitos que a pandemia iria causar. E naquela época, todo mundo no início do ano já está na fase de execução do planejamento estratégico do ano anterior, porque a maioria das empresas que trabalham com planejamento estratégico, ele é feito no finalzinho do ano, setembro, outubro, para preparar a empresa para o período seguinte, ou período seguinte, dependendo do tipo de empresa, pelo menos no ano seguinte, e tudo aquilo que foi projetado para o ano seguinte foi para o lixo. Rasgado. Nada que estava previsto poderia ser executado pelas mudanças profundas que ocorreram. Perfeito. Então, esse foi o tema daquela discussão naquela época. Como fazer com o planejamento previsto no ano passado? Ele joga no lixo. Começa tudo de novo, Pensar sem planejamento. E aí é um planejamento diário, ou seja, vendo o que está ocorrendo e mensurando os resultados, porque teve muita empresa que teve um crescimento fantástico nesse período. Foram poucas, sim, alguns segmentos, mas uma enorme maioria não sabia o que fazer. Não sabia se o que fechava 100%, se demitia, se aproveitava aqueles benefícios que foram concedidos do governo, de tomar algum financiamento de médio prazo, se demitia, se mandava para casa e pagava uma parte. Foi uma loucura, ou seja, e todo dia tinha uma novidade. Então, foi difícil administrar porque o planejamento foi embora. Perfeito. Então, o grande empresário, aquele que não se apavora com os problemas e analisa com profundidade o momento, esses eu acho que saíram bem. Nós temos, como você sabe, uma empresa de consultoria na área de planejamento societário, planejamento sucessório, área tributária, principalmente, e operações de M&A, de compra e venda de empresas, fusões e aquisições. Então, estamos muito ligados com o mercado. Sim. E nós vimos que aqueles que olharam de forma serena do que podia acontecer, conseguiram mensurar o tamanho do problema e se reinventar, se saíram muito bem. Outros que, infelizmente, se apavoraram, não conseguiram sair. Perfeito. E foi um sem número de empresas que fecharam
nesse período da pandemia. Sem dúvida nenhuma, né? Um período de exceção, Sérgio, você descreveu muito bem, o que era planejamento estratégico virou gestão de crise, né? E na gestão de crise você decide como vai ser o dia seguinte, não o período seguinte, né? Exatamente. Mas eis que cá estamos nós aqui, né? Começando a enxergar, né, que as coisas tendam a voltar a uma normalidade, né? Claro que ainda com sobressaltos. É importante registrar que, nesse momento, já está se falando a respeito de uma nova variante, dos impactos que ela está tendo em determinadas regiões do mundo, e nós aqui, pelo visto, mais protegidos, né, com nível de vacinação muito mais avançado, e, portanto, né, com algumas medidas importantes agora, como algumas precauções, né, que alguns governos já estão tomando, né, de dar um tempinho aí com relação a Réveillon, por exemplo, e Carnaval, quem sabe, então, a gente possa encarar 2022 de uma maneira bem diferente que foi 2020 e 2021. E é para isso que nós estamos aqui com o Sérgio, porque em todo planejamento estratégico, em todo planejamento empresarial, e eu diria até pessoal, não há, Sérgio, como se desassociar desse ambiente absurdamente influenciador que é a economia. Isso. Então, o Sérgio, que é uma autoridade nesse assunto, tem aqui a missão de nos passar os 5 pontos fundamentais que todos nós, empresários, devemos considerar na hora de fazer esse planejamento para 2022, tá? Sérgio, aí a bola está com você, tá certo? Vamos aí no 1 a 1 com relação aos pontos que você colocou. Está aqui oficialmente aberto o Checklist 2022 com o Sérgio Mello, ok? E o Sérgio elencou aqui alguns pontos, eu vou aqui dar aqui visão ao primeiro, Sérgio, vamos lá. Eu acho que é muito relevante a gente entender que o crescimento do PIB para 2022 será muito afetado em relação às previsões, ainda que não muito otimista, que tínhamos esse ano. Porque nós vamos ter alta de juros, alta de inflação, um desequilíbrio profundo na cadeia produtiva. E isso a gente está vendo na pele. Por exemplo, uma das cadeias mais importantes do país, produtiva, que é a automobilística, sofreu gigantescamente, porque muitos produtos que são usados na montagem foram descontinuados, porque empresas quebraram, outras, por conta da pandemia, tiveram que parar 2, 3, 4 meses sem que esses funcionários pudessem trabalhar, porque home office você consegue fazer com escritório, você consegue fazer com marketing, mas você não consegue fazer com a indústria, porque é na linha de produção e tu não pode mandar a linha de produção para casa. Então isso ocasionou um profundo desequilíbrio que afetou 2021 e vai afetar 2022. Então eu diria que esse é o primeiro ponto assim que vai ser crucial para o ano que vem, porque nós poderíamos estar experimentando no próximo ano algo parecido com 3%, 3,5% de crescimento, e se der um ano que vem, temos que levantar a mão para o céu, porque o desequilíbrio não se corrige da noite para o dia. Nós estamos no final desse ano e não dá para, a partir do ano que vem, no início do ano que vem, ter esses fatores que eu mencionei, que é alta taxa de juros, alta inflação e um desequilíbrio na cadeia de produção industrial, isso não vai mudar. Isso a gente fala assim, não, mas a gente está falando porque é o Brasil, né? O Brasil é mal gerido, uma administração pública ruim, etc. Mas vamos olhar para quem é o mal do mundo. Vamos olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está fechando uma inflação de 6%. 3 vezes, mais do que 3 vezes a expectativa para o ano. Inicial. E nós vamos caminhar da mesma maneira. Nós vamos estar com esse ano fechando com 3 vezes a expectativa. A diferença é que a previsão era 2 lá e vai bater em 6, aqui era em 3 e qualquer coisa, 3,5 vai bater em 10. Então, isso foi um fenômeno mundial do qual, infelizmente, nós estamos participando do lado negativo, mas ainda bem que com PIB positivo esse ano, bem positivo, acima de 4, e um PIB positivo ano que vem, infelizmente, algo em torno de 1%, salvo se houver alguma mudança de rumo que não se consegue enxergar no radar. Sérgio, quando você fala que o Brasil está indo para 3 vezes esse número previsto, né, que seria a meta de inflação,
E voltando para patamares que nos fazem tremer, né? Porque a gente já passou dessa fase, né? Quem viveu a hiperinflação sabe disso. Isso. Mas você entende que foi uma questão circunstancial de uma economia que foi abatida em pleno voo, ou existiam fragilidades anteriores que já criaram um ambiente para esses 10% quase de inflação esse ano? Fred, eu diria que 60%, por aí, 60%, 70%, decorreu da pandemia. Ou seja, é o incontrolável, não é? Ou seja, aquele que foi pego de surpresa. Eu dei um exemplo, a fábrica fecha. Fazer o quê? O que eu faço com a fábrica fechada? Nada. Espera. Reabrir. Quando? Não sei. Isso. Vai depender do número de mortos, vai depender da política do governo e mais, não é da política do governo, é do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Com toda a confusão que se tornou. Um enorme desequilíbrio nessas decisões, ou seja, nada harmônico. Nada. E o empresário aqui ouvindo a conversa. Então, foi um caos. E retomar isso de uma forma organizada até poderia, se não houvesse o ponto que eu levantei logo no início, esse desequilíbrio que aconteceu no setor industrial, não é? Porque o setor industrial ainda é o setor que carrega, né, a grande parte da economia mundial, PIB. principalmente emprego, PIB, não é? E, logicamente, isso afetou o Brasil, afetou os Estados Unidos, afetou todos os países do mundo, os menores sofreram mais ainda, não é? Muitos países sequer estão com PIB positivo, né? Então, menos mal. Eu acho que nós conseguimos ainda sair bem em 2021 e, infelizmente, aí por conta de um governo também que não está muito claro, com muita clareza as suas posições, as suas decisões no campo econômico e o descrédito que a economia como um todo, principalmente o empresário, que sente que não pode avançar muito porque ele não sabe o dia de amanhã. Então, isso prende a economia e o crescimento fica mais inibido para o próximo ano, com certeza. Como sempre, o cenário de instabilidade econômica e confusão jurídica, previsibilidade, né, falta de previsibilidade e de confusão e de estabilidade jurídica, né, que nós vivenciamos com esse protagonismo todo do Supremo Tribunal Federal exagerado e tudo, né? Mas uma vez que isso seja algo muito eminente, Sérgio, se vai haver um baixo crescimento do PIB, né, e a inflação alta, juros altos, qual é a sinalização que você entrega agora para quem está nos assistindo, que é um pequeno e médio empresário, do que fazer e do que não fazer com relação a esse ponto? A primeira coisa que o empresário, principalmente o pequeno e médio, é projetar para o próximo ano aquilo que ele fez em 2021, ou seja, para 2022, a situação dele de 2021 com esse cenário. Ou seja, se ele tomou ao longo do ano empréstimos a uma taxa de juro de X, e ano que vem esse X será no mínimo 50% maior que X, independentemente... Uma despesa nova aí. É uma despesa nova. Ele não consegue transferir isso para o produto. Então, isso já é algo que ele precisa imaginar imediatamente para rever a sua política de produção. Perfeito. Se ele tem um estoque de segurança para 3 meses, 4 meses, ele tem que arrumar uma maneira de trazer isso para 2, se possível para 1, se possível para just in time. Ou seja, receber os insumos o mais próximo da produção do que ficar estocando, porque estoque ele está estocando peças? Não, ele está estocando dinheiro. Então é necessário que o pequeno e médio empresário reveja isso, rever a sua política de venda, porque se ele tem uma política de venda com 30, 60, 90, 120, 150, 180, hipoteticamente, ele tem que arranjar uma maneira de reduzir esse prazo para que com menos prazo ele vai ter menos necessidade de transformar esse recurso, esses créditos em recursos e, consequentemente, o custo financeiro vai pesar menos. E, inversamente, se esforçar para, do outro lado, apesar de ser o oposto, mas é o que se tenta fazer, melhorar e ampliar a forma de comprar por um prazo mais longo. Ou trocar financiamento do fornecedor
por financiamento bancário. Porque o que a gente tem oportunidade de ver, e isso a gente conhece porque analisa para cliente, que quando um fornecedor vende com 30, 60, 90, 150, 180, ele embute uma taxa de juro muito maior do que a taxa de juro que você toma no banco. Okay. Então é muito melhor você fazer um endividamento bancário e comprar à vista, que com isso você reduz o custo do insumo. De outro lado, aumenta o custo financeiro, só que ele aumenta numa proporção menor do que você consegue reduzir de preço. Então, o empresário tem que estar atento a essas situações para que ele possa minimizar os custos e as despesas, de um lado, e tentar melhorar as receitas do outro lado, buscando novo mercado, etc. Então, é um cenário muito ruim, mas que quem tiver atento a isto e puder se antecipar aos efeitos, ele pode tirar proveito dessa situação. Muito bom, Sérgio. Em linhas gerais, melhore a gestão. Você falou de importantes indicadores financeiros, como o ciclo operacional, o ciclo financeiro da empresa, como fazer para reduzir. É importante que o empresário saiba que ele tem que ter isso à mão agora. Não dá mais para fazer aquela gestão à moda antiga, onde eu sempre costumo dizer que, operando em mercados que aguentavam um desaforo, e aí davam resultados, mesmo com a gestão comprometida. E agora não. Agora fica naquele exemplo do Warren Buffett, né? Que é quando a maré baixa, é que sabe quem está nadando nu. Né? E isso tem a ver não só com capital próprio, mas muito também com capacidade de gestão nas empresas. Né? Porque na dificuldade vai exigindo mais destreza do empresário na tomada de decisões, como você bem colocou. E uma coisa que pouca gente observa, até pela própria natureza do ser humano e principalmente do nordestino, né? De ser dono do negócio, né? Sim. Talvez a solução esteja numa associação. Boa. Se eu me junto com alguém que teoricamente é meu concorrente, eu, em vez de enfrentá-lo, eu vou me unir a ele e nós vamos ficar mais fortes. O nosso custo vai ser menor, a nossa despesa administrativa vai ser menor e eu melhoro as condições de produção, porque eu posso tirar o melhor, transferir para ele o melhor de mim e pegar dele o melhor que ele tem. E às vezes a união de um processo societário não tira poder. Se for o caso, podem até continuar as duas empresas com a mesma personalidade jurídica, com o mesmo capital, só unir os negócios. Entendo. Então, eu, em vez de me associar como capital, eu me associo no negócio. E existem mecanismos jurídicos para isso, que pode melhorar significativamente a capacidade produtiva, de mercado, de redução de custo de fretes e vai por aí afora. E que muita gente deixa de fazer porque entende que eu sou o dono do meu negócio e eu quero tocar o meu negócio. E se ele olhar um pouco para fora da caixinha, ele vai verificar que às vezes a solução da vida dele, da empresa dele, está no vizinho, está no concorrente, que de repente pode se associar naquilo que os dois têm de bom. E com isso a gente vai ter um resultado muito melhor. Sem dúvida nenhuma, a alternativa de sobreviver junto é bem melhor do que morrer brigando, né, Sérgio? Exatamente. E agora isso requer uma mudança de cultura, né? Cultura empresarial, né? Ainda é algo que nós precisamos evoluir muito, né? Porque aqui é quando a gente fala de cultura empresarial, a cultura interna da empresa, a empresa adotar um pacote de visão, missão, de valores que possam orientar bem todo o sistema interno da empresa, mas o que você colocou aqui tem a ver com a cultura de negócios, né? Que é a cabeça do empresário. Olha, o que eu acabei de mencionar, com muito mais riqueza de detalhe, está no livro Plataforma para o Desenvolvimento Industrial do Ceará. Essa plataforma foi desenvolvida pela Federação das Indústrias, onde 5 economistas e mais a estrutura interna da própria federação desenvolveu uma plataforma e lá tem tudo que eu falei aqui e muito mais, Sérgio, inclusive como buscar recurso financeiro fora das instituições financeiras, como buscar esse recurso muito mais barato. O modelo está lá. Então, esse livro foi editado no final do ano passado e eu sou um dos 5 autores desse livro. E eu recomendo, quem é do setor industrial,
que veja, que examine, que leia o que está na plataforma, que com certeza vão tirar muito proveito, porque lá na plataforma a gente dá um toque teórico para iniciar a discussão, mas a gente vai para a área prática, como fazer, e não apenas dizer, precisa ser feito. Não só diz que precisa ser feito, mas como fazer. Está lá na plataforma. É ferramenta de negócios, de né, negócios, Sérgio? E aí exatamente. você fez uma referência muito importante aqui à Federação das Indústrias, né? Hoje eu estava lá, numa homenagem que foi feita pelos jovens empresários ao Fernando Cirino, né? Um dos grandes ex-presidentes da FIEC, que hoje está sendo conduzido pelo nosso amigo Ricardo Cavalcante, que é presidente do Conselho do SEBRAE. Ou seja, né, uma lembrança muito oportuna, Sérgio, para que as pessoas percebam, o empresário que está nos assistindo perceba, que as instituições empresariais existem para apoiar a causa do empresário, né, e que ainda há uma distância muito grande, de grande parte das pessoas que passam longe, né, desse movimento, porque não entendem, né, o quanto isso pode ser importante para eles e servir até de ferramenta, né, com uma obra dessa. Sérgio, mas então vamos aqui ao segundo ponto, né? Falamos aí inicialmente, então, de todo o impacto que pode acontecer nas empresas relacionado a essa previsão, né, de PIB bem abaixo, né? Isso. Então você imagina que nós devemos caminhar para algo em torno de 1%, né? Em torno disso, né? Se não houver nenhum fato novo, né? Tá. O que se enxerga hoje, as variáveis que se vê olhando por radar, essas variáveis apontam para um PIB algo em torno de 1%. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas algo em torno de 1%. Perfeito. E quando se fala a respeito de crescimento pequeno do PIB, né, é muito importante lembrar que toda empresa vive dentro de um ambiente econômico, né, e quando há o crescimento desse ambiente através do próprio indicador mais importante, que é o PIB, isso significa muita coisa, né, como poder aquisitivo mais alto, ou seja, toda a cadeia econômica funcionando muito bem. O contrário disso não quer dizer que o empresário deva se esconder e também jamais investir. Ele tem que ser mais conservador, não é isso, Sérgio? Exatamente. Mas cuidadoso nos fundamentos do investimento que ele vier a fazer. E aí é legal porque nessa hora que a crise ensina, né? Ela ensina a trabalhar melhor. É preciso ter cautela, mas nessa hora o arrojo pode ser a solução da crise. Então você tem que ter cautela para não fazer nada sem antes pensar, sem antes colocar no papel, sem antes contratar especialistas para ajudá-lo na elaboração de um plano de negócios ou coisa parecida, mas é o momento de ter coragem para fazer algo além daquilo que seria natural em condições normais de temperatura e pressão. Tem um pouco de arrojo, como eu falei agora há pouco. De repente, se eu me uno a uma ou duas empresas que pode proporcionar um crescimento qualificado, ainda que não aumente a quantidade da soma das unidades produzidas por essas empresas, mas eu aumento a qualidade do resultado, e isso me permitirá, com certeza, buscar condições melhores. Quando eu digo juntar, vamos falar especificamente no financeiro. Por exemplo, existe um setor, um segmento chamado Fundo de Investimento em Direito Creditório, FDIC. Eu tenho um FDIC. Ok. E só que o FDIC, ele é uma estrutura que faz captação do recurso no mercado, mais o recurso do investidor principal, que é o que está correndo o risco, e ele, além disso, ele capta o recurso do mercado e contrata toda uma estrutura para fazer a negociação. Se juntar 2, 3 empresas industriais ou de qualquer segmento, eles podem pegar os seus recebíveis, montar o seu próprio FDIC, olha aí, captar o recurso no mercado e vai ter um custo financeiro menos da metade do que ele tem hoje no mercado. Entendo. Com todas as normas, sem seguir sem ferir absolutamente nada. Ele não precisa ir a banco, ele não precisa buscar esse recurso junto a alguém que está vendendo dinheiro. Ele não precisa ter esse custo. Ele pode captar o recurso do investidor que investe nos próprios FDIC para ele. Para ele. E com isso ele tem um custo infinitamente menor. Uma gestãozinha controlada de mercado e 3, 4, 5 empresas podem se unir para fazer esse tipo de operação. Isto está lá na plataforma, como fazer, a orientação de como fazer. Perfeitamente. Então aí você coloca como a importância da informação
e do conhecimento pode levar a soluções de grandes fantasmas, né, que esse cenário que você está colocando aponta, né, como, por exemplo, a questão do custo do capital mais alto. Que né? normalmente é o que atormentam, é o custo que atormenta a vida de toda empresa, que é o custo financeiro. Em que, tem tanta descapitalização, Por né? isso, juros altos. Juros altos, né? Juros altos. Mas vamos lá. Então, como segundo ponto aqui, você já nos trouxe a ideia, ou o debate sobre a questão do risco fiscal e político, né, Sérgio? Vamos ao segundo ponto, tá? Porque é esse o segundo ponto que o Sérgio Melo está nos trazendo. Vamos lá. O que a gente viu em 2021, acho que todo mundo que acompanha o noticiário econômico deve lembrar que o ministro da Fazenda, ou melhor, o ministro da Economia, que a Fazenda está dentro do Ministério da Economia, o Paulo Guedes, ele mencionou muitas vezes, em muitas lives, em muitas reuniões, que a previsão para esse ano era gerar um caixa de R$ 1 trilhão com privatizações. Que seria fantástico. Porque com R$ 1 trilhão em privatização, o nosso déficit ia embora, nós íamos ter recursos para ampliar de maneira vigorosa as questões de PPP, porque com caixa eu faço a minha parte, eu entro com a minha parte, mas atraio investimentos faltam, né? De fora. E oportunidades aqui não faltam. Nós teríamos um crescimento fantástico, um pouco esse ano e muito no ano que vem. Infelizmente, as privatizações não podem ser feitas por decisão única, exclusivamente do poder do governo central, e sim depende de aprovação do Senado, da aprovação da Câmara, eventualmente um dedo para atrapalhar do Supremo Tribunal Federal. Esse é o grande problema do Brasil. E que, infelizmente, a previsão de R$ 1 trilhão ficaram em em 2 ou 3 dezenas ou 4 dezenas de bilhões de reais, com pouquíssimas privatizações. Então, não significa dizer que essa privatização que não foi feita não possa ser. Pode ser, mas frustrou esse ano. Então, dependendo de como será conduzida a questão fiscal do próximo ano, as privatizações e PPPs em infraestrutura pode ser a solução para o próximo ano, mudando, inclusive, esse patamar de PIB de 1% que nós falamos. Mas, mais do que isso, é preparar o país para 2023, porque 2022, como a gente sabe, é um ano de eleições, e aí essa parte política, que é um grande risco, vai afetar, provavelmente, o fiscal. Ou seja, o risco político pode ser um indutor para uma piora do risco fiscal que nós estamos enfrentando, porque nós estamos trabalhando na linha d'água. É como se nós estivéssemos dentro de uma piscina, que a água está subindo e o indivíduo não sabe nadar, e a água está chegando no nariz e ele está ficando na ponta do pé e daqui a pouco não tem mais como subir e ele vai morrer afogado. Então, nós estamos com um problema fiscal extremamente sério. A gente precisa encontrar a solução para isso. Lamentavelmente, 2022 não é o ano propício por conta das eleições. Você falou aí na questão das eleições, então nós estamos entrando nesse ano eleitoral, né, de uma forma completamente imprevisível há 2 anos atrás, surpreendente até, né? Você quer colocar o seu dedo nessa questão aí, Sérgio? Como é que vai ser um cenário, né, polarizado entre o Bolsonaro, de um lado, o Lula, que voltou para o cenário novamente, curiosamente, né, e como terceira via, o juiz se condenou o candidato. Difícil. Olha, é preciso ter uma bola de cristal muito bem polida para saber o que vai acontecer no próximo ano. Eu acho que vão ocorrer novos fatos, que vão mudar a percepção que se tem hoje sobre o próximo presidente. E isso, com certeza, vai ocorrer até meado do ano que vem, fatos novos. Exemplo, se a pandemia no mundo, independente de estar piorando, no Brasil, ficar tranquila, mortes mínimas, a economia se recuperando e aquela bandeira de que temos é que trabalhar,
nós temos é que deixar as fábricas abertas, nós temos é que fazer a economia girar, ganha força. Ok. E aí o Bolsonaro muito provavelmente terá muitos votos com esse discurso. Ok. Se inversamente nós tivermos uma recaída dos controles sobre a pandemia e o Brasil estiver entrando numa terceira onda ou qualquer coisa parecida, e porque abriu, porque etc., fez tudo aquilo que ele jogo vira. É o inverso, né? Então, não sei. E uma terceira via que ninguém sabe, né? Quem vai Você ser. considera que ainda existe a possibilidade, tempo hábil, porque está tudo muito volátil, né, na política brasileira e tudo, mas ainda nós estamos há um ano, há menos de um ano, né? A eleição é em outubro. Então a questão é, ainda existiria espaço para uma terceira via? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá. Eu acho que se uma terceira via bem posta pode desequilibrar a polarização que está hoje, as duas forças, e indo para um segundo turno com uma grande chance. Vamos lá. Não deixa de ser um cenário interessante, né, dado as circunstâncias que nós estamos hoje, né? Então a gente torce para que haja, né, é saudável para a democracia que surgisse um terceiro nome e que pudesse, inclusive, gerar um discurso, debates proveitosos, não? Isso, porque isso. a expectativa com relação a debates políticos no ano que vem é terrível, né? Se é que eles existirão, se é que existirão, né? Vamos lá, Sérgio. Como terceiro ponto, você nos falou a respeito de algo inevitável, ruim para um empresário, ruim lidar com essa informação, que é o empobrecimento da população brasileira, também junto com um maior endividamento, né? E quais são os impactos que você enxerga nisso para o ano que vem? Esse eu diria que é um dos pontos que mais me preocupa, e eu acho que não só a mim, a todo mundo que estuda o país, estuda a economia brasileira, que foi essa mudança que nós tivemos radical dos últimos anos para esses 2 anos de pandemia. O Brasil vinha num crescimento de emprego, vinha num crescimento de renda. Tivemos o problema final do governo Dilma, os 2 últimos anos, que foram terríveis, mas a simples saída e a mudança de política deu uma mudança de rumo. E, infelizmente, essa mudança de rumo declinou novamente, causando um empobrecimento enorme, porque a perda de emprego não foi o maior problema. Foi aquele que ficou com emprego recebendo um salário menor. Aquele que ficou no emprego, tendo que fazer em casa o trabalho que fazia na empresa, mas dizendo, olha, você vai ter 30% a menos ou coisa parecida. Então, houve uma queda de renda muito grande e esse empobrecimento não é só para o momento. Ele afeta o futuro e não tem como resolver esse problema da noite para o dia, porque não existe uma montanha de dinheiro que possa ser colocada na mão da população para substituir aquela perda, aquela montanha de dinheiro de perda de renda que a população teve. Então, esse é o maior grave, problema. É grave, porque a recuperação não é da noite para o dia, não é de um ano para o outro. Então, a perda de renda e a perda de emprego do que tínhamos antes da pandemia, no mínimo, uns 3 anos para recuperar. E isso é o pior momento. E é muito tempo para que a economia se recupere efetivamente. Na prática, o que você está falando é daquela notícia, quando chega a informação de que o governo do Estado ou a própria União está antecipando o pagamento do 13º, e no mesmo jornal, logo em seguida, está lá a informação, né? O brasileiro pretende gastar metade do 13º para pagar dívidas, ou seja, não movimenta a economia, como sempre foi um grande motor da economia, a injeção de 13º. Pouca gente olha os problemas que a pandemia criou para o futuro. Se você observar, nós tivemos antecipação de FGTS, liberando o recurso de FGTS. Só que esses recursos de FGTS, que por princípio eles seria para ser uma base do crescimento na construção civil, ele foi para alimentação. Os saques emergenciais do FGTS foi para pagar a energia, foi para comprar o botijão de gás. Quando esses recursos, por princípio,
eles seriam investimentos. Em economia, a gente diz que S é igual a I. S é poupança e o I é o investimento. Só que essa poupança que estava lá no FGTS, ela não virou investimento. O S não virou I. O S virou despesa. Virou despesa. Então, com isso, nós estamos tirando a possibilidade dos investimentos dos próximos anos para transformar isso em consumo de manutenção de vida. Então, esse foi o pior que pôde acontecer com a pandemia. E não foi só no Brasil. Isso aconteceu no mundo. Mas no Brasil isso foi evidente. A gente vê as pessoas com quem nós lidamos, que eles tiveram uma redução de padrão de vida fantástico. E para recuperar, qual era a expectativa? Que o recurso do FGTS lá na frente, ele usasse para comprar uma geladeira, ele usasse para comprar uma televisão, para comprar um carro. Sem dúvida. E ele transformou essa televisão, esse carro, em alimento. E não vai ter a possibilidade de fazer esse investimento no futuro. Então, esse empobrecimento foi, sem dúvida, está sendo e será, pelos próximos 2, 3 anos, um grande desafio para que a economia brasileira tente recuperar através de políticas arrojadas, políticas corajosas, que a gente espera que o governo venha fazer. Perfeito, Sérgio. É bom que a gente frise e registre para quem está nos assistindo, né, que tudo isso são indicativos da importância de se melhorar a gestão nas empresas. Né? Porque crises, nós já passamos muitas, e aqui no Brasil elas acabam mudando só de nome mesmo. Mas elas deixam marcas, né? E acaba que a ferramenta que está à disposição do empresário para melhor conviver com essa realidade é a gestão. E o planejamento é muito importante, porque também não adianta fazer aqui um trabalho, um evento como esse, voltado para um planejamento para 2022 e pintar um céu azul, né, de brigadeiro, né? Aqui é para aliviar esse azul aqui, né? Mas que induza o empresário ao erro. Né? O empresário precisa melhorar bastante a capacidade dele de análise e ter bases bem consistentes para fazer essa análise e tomar a decisão. Né? Então, tudo isso, gente, é importante frisar, que é indicativo para quanto você deve melhorar a sua gestão, né? Maiores controles, né? Você colocou bem no começo, a importância de vender bem e avaliar a melhor possibilidade de parcelamento para você não deixar o teu capital tão na mão do teu cliente, né? E aí se penalizar com isso, ao mesmo tempo também controlar custos, né? Para que você possa ter margens melhores, ou seja, todo o pacote agora ficou um grande desafio para o empresário, melhorar a performance do negócio através da gestão, já que o ambiente econômico não é aquele, não é aquele que a gente tanto gostaria, né, Sérgio? Vamos aqui para um quarto ponto, então, sobre a reorganização das relações de produção e consumo, né, com essa nova realidade, fechamento de empresas e abertura de novas empresas, né? Então, vamos lá. A gente um dia conversando, Sérgio, você me falou uma coisa muito interessante, que eu inclusive relatei há pouco tempo, agora terça-feira passada, no meu grupo de mentoria com empresários, 15 empresários lá, nós debatendo, e aí eu lembrei de algo que eu ouvi de você há muitos anos, né? O governo anuncia que houve um aumento do registro, né, de carteiras de trabalho e entende isso como aquecimento da economia. Aí você falou assim, não, isso pode ter sido simplesmente um aumento da carga fiscalizatória, né? Da intensidade da fiscalização, né? Então, tem muitas nuances, né, na economia que podem ser consideradas para não fazer essa indução do empresário ao erro, né? Recentemente, nós tivemos uma mudança na lei, né, que rege o trabalho, que é a consolidação das leis do trabalho. Deu uma melhorada assim, nessa relação. Só que essa relação que está na CLT é a formal. Mas houve uma mudança profunda, porque muitas empresas novas, ou até as antigas, que começaram a rever a sua condição de contratação. Ou seja, se eu tenho um contrato formal, ele custa praticamente o dobro do salário. Uma pessoa que recebe formalmente R$2.000, custa para a empresa 4. E isso tem mudado essa relação de emprego com as empresas. E essa nova visão de risco que as empresas passaram a ter mudou e deve forçar, num futuro não muito longe,
uma nova mudança na CLT. Se você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, e eu posso dizer porque conheço um pouquinho da realidade de lá, em termos de empregos, quando você demite um funcionário, você deseja a ele boa sorte. E um abraço. Boa sorte. Se tiver acabado, tudo bem. Boa sorte na sua nova jornada. No Brasil, para você demitir um funcionário, às vezes você faz a conta e fala, então não tem como demitir. Você não tem como demitir. Então você amplia o seu problema porque você não pode resolver. Se você tiver que demitir um conjunto de funcionários, você tem que pagar um aviso prévio, você tem que depositar 40% do FGTS. Começa pela multa. Você é multado. Chega à conclusão de que é melhor ficar com aquele funcionário por mais algum tempo, apesar de não ser mais necessário, está atrapalhando o processo produtivo, etc., por conta disso que é algo crônico no Brasil. Então, essa reorganização das relações de consumo e a nova realidade de fechamento e abertura de novas empresas tem tudo a ver com isso. Porque quantas milhares de empresas foram fechadas esse ano por conta da pandemia? Outras novas foram abertas, mas em formatos diferentes do que ele estaria abrindo essa empresa se não estivesse passando por esse processo. Então, houve uma mudança dessa relação de o que a empresa produz, como ela coloca no mercado versus o consumo. Porque hoje você tem muita gente consumindo sem nenhum formalismo, nenhuma formalização por conta dessa mudança como eu mencionei, que a pandemia trouxe, não é? Aumentou muito a relação das vendas via internet, não é? As operações que foram simplificadas do que se fazia antes com o que se faz agora, não é? Então, essa mudança, essa reorganização dessa relação do que se produz e com o consumidor mudou muito e afetou diretamente o emprego, e aí nós estamos vendo o resultado com um enorme número de pessoas buscando emprego e não conseguindo obtê-lo por força desse processo de reorganização que não foi planejado. Ele está sendo imposto por força dessas variáveis incontroláveis que ocorreram, levadas por um processo de pandemia que ninguém imaginava de uma forma muito veloz. Muito veloz, impactante sobre todos os aspectos e, assim, mais uma vez, exigindo de todos nós, né, empresários, você que apoia muitos empresários, Sérgio, como é que você avalia que está o clima, a cabeça das pessoas que você acompanha? São empresários, né, de porte maior, de maior envergadura. Se você tivesse aqui que projetar para a gente um pouco da temperatura que você encontra na média dos seus clientes, o que é que você nos diria? Olha, eu diria que mais da metade dos empresários com quem a gente lida estão otimistas em relação aos seus negócios, em relação ao futuro. E a outra metade que talvez estejam dependentes de uma melhora da economia para eles poderem melhorar, ou seja, função da melhora da economia a melhora da sua empresa. Esses estão um pouco preocupados. Porque estão mais vulneráveis. Porque estão muito mais vulneráveis e estão fazendo um esforço para se manter, para que passe o ano de 2022, que não deve ser um ano bom, como nós já mencionamos, mas se preparando para 2023. Então, eu diria que existe uma mescla aí de otimismo de um lado e muita cautela de outro, eu diria meio a meio. Ok, tudo variando de acordo com a performance do negócio, né? Que sempre é determinante para o empresário. Por isso, o grande desafio, né, de quando as coisas não estão indo bem, ter a serenidade, né, ter os pés realmente no chão e buscar assessoria, buscar apoio para poder tocar o negócio naquela oportunidade, né? Eu que acompanho grupos de empresários, Sérgio, grupos de 15 empresários em grupos de mentoria. Mentoria é uma grande reunião onde se propõe um tema com um grande debate, né, com novos conhecimentos e direcionamentos, mas eu também sinto essa perspectiva. Há uma vontade muito grande de avançar, né? E, claro,
isso só vai se transformar em realidade, né, se essa vontade também se converter em capacidade, Isso. né? Melhora da capacidade na gestão dos seus negócios. E coragem. Né? E bastante. E que é um componente que não Isso. pode faltar nunca, né? Isso. Principalmente num país que, como eu sempre costumo dizer, ainda é um país repleto de oportunidades, Isso. mas também é um país que é bem hostil a quem empreende, né? Sempre eu gosto de relatar que o Brasil é um país que está se tornando um celeiro de unicórnios. Isso. Né? E são empresas que nasceram um dia desse. Então, não é impossível conseguir resultados expressivos. Não é impossível conseguir fazer uma história de sucesso. Mas é desafiador. É bastante desafiador. Sérgio, como quinto ponto, você propôs aí que uma nova matriz, né? Falarmos sobre a nova matriz de comércio exterior, né? Corrente de comércio, câmbio apreciado. Vamos lá. Sobre esse quinto ponto. Bom, para explicar rapidamente, né, quando eu falo em matriz de comércio exterior, estou falando de importação, de exportação de bens e serviços. Quando eu menciono corrente de comércio, até porque muita gente pode não ter essa afinidade de comércio exterior, corrente de comércio é a soma do que é importado e do que é exportado. Ou seja, a soma das importações e exportações brasileiras, ela é extremamente modesta se comparada com o resto do mundo desenvolvido. Ou seja, nós ainda somos um país muito fechado. E com um problema agora agravado com a apreciação do câmbio, ou seja, um câmbio muito caro, R$1, $1 muito caro, isso faz um desequilíbrio enorme, porque para quem é exportador é o melhor dos mundos, porque ele vende $1 e recebe mais reais pelo mesmo dólar, mas o inverso é verdadeiro para quem importa no sentido inverso, no sentido contrário. Sim. Se ele importa $1, ele paga o mesmo 5 e muito que o exportador recebe. Então isso mudou essa matriz de comércio, ou seja, houve um aumento significativo das exportações por conta do câmbio, e, por outro lado, uma redução nas importações pelo mesmo efeito do câmbio. Só que, para a economia, o que importa não é o que se produz internamente, que é o que a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. O que importa para um país ele é muito mais forte economicamente quando ele não olha para o PIB, ele olha para o Produto Nacional Bruto, que é o que ele produz, mais o que ele importa e menos o que ele exporta é o que fica na economia. Perfeito. Então, nós estamos com Muito essa bom. matriz econômica mudando, porque a forma das negociações do Brasil no mercado internacional tem mudado bastante. E o câmbio é, hoje, um grande divisor de águas nesse processo. Muito bem, Sérgio, muito bom. Faz todo sentido. Uma leitura, inclusive, assim, a mim, né, é bastante curiosa, porque a gente não para pensar desse jeito, né? E aí ficamos olhando para esse grande indicador, PIB, que é o que se mais fala, né? PIB é o que se produz. Mas se nem produz. tudo que se produz fica. Fica, né? E o que não fica aqui acaba não impactando na economia, e como você bem colocou, né? Nós hoje sermos um país que tem um câmbio com uma disparidade tão grande prejudica muito a economia local, né? Me dê mais informações sobre isso, ou seja, se nós estamos aí com esse câmbio 5 e tanto, como você falou, né? Privilegia quem exporta, né? Mas ainda penaliza. Penaliza, né? Quem importa. Quem importa, né? E nós ainda somos grandes importadores, até para conter a pressão inflacionária de vários setores, a importação sempre foi um caminho, né? Mas ainda o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, dos grandes países. A nossa produção, o que a gente produz destinado à exportação e a quantidade de importação que a gente faz, ela é muito pequena em relação ao tamanho do Brasil e quanto nós poderíamos ter. Se pegar um paizinho pequenininho na Europa como Portugal, a corrente de comércio de Portugal corresponde 95%, 94% do produto interno bruto deles. O nosso é 30 e pouco. Absurdamente diferente. É muito pequeno o volume de corrente de comércio do Brasil em relação àquilo que poderia ser. Nós precisaríamos ser muito mais abertos para importar e muito mais abertos para exportar. Okay. E isso nós não somos. Ou seja, o estímulo à exportação é pequeno e o estímulo à importação
é muito pequeno, eu diria que nem tem estímulo, tem penalidades, ou seja, você tem dificuldades para importar. Há uma série de obstáculos para você vencer, para criar uma condição de importar de forma livre. O Brasil não é um país aberto, livre no mercado internacional. Ainda é muito fechado e isso precisa mudar muito e rápido para que o Brasil possa crescer internacionalmente. Isso seria realmente uma pauta bem comum a esse governo que começou de forma mais liberal, né? Mas que foi atropelado aí no meio do caminho e que agora não sabemos de que maneira está terminando, né? Porque nunca se imaginou que o Paulo Guedes fosse se envolver em tanto apoio à economia, né? Tanto apoio à atividade produtiva, como ele acabou tendo que fazê-lo, né? Nunca se imaginou. Sérgio, aí nós estamos aqui para fechar um momento que eu vou chamar de momento e si, né? E aí fica aqui uma indagação sobre a qual nós conversamos aqui rapidamente, né? Então a questão é, e se, né? E se você, já que é um exímio economista, né? Que teve posição de destaque nacionalmente como presidente do IBEF, né, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, né? De Finanças, e também aqui no estado do Ceará com 3 mandatos, né? Que certamente não foram em sequência, ou seja, você foi chamado de volta e foi chamado de volta, chama aí o Sérgio para conduzir o IBEF local. A questão é, se você fosse ministro da Economia, Sérgio, né, qual seria, né? Então vamos lá, agora mudou o governo e o Sérgio Mello é o ministro da Economia, qual seria a sua primeira medida? Vamos lá. E de que maneira essa medida ajudaria quem é empresário, né? Isso é o mais importante. Eu espero que as pessoas que estão assistindo, né? Não sejam muito cruéis comigo em relação ao que eu vou citar. Eu acho que economia você tem as decisões que você segue a cartilha, que são as decisões do ponto de vista ortodoxo, que você encontra em qualquer livro de economia, mas você tem na economia também decisões heterodoxas, que são decisões que não estão no livro, que não estão na orientação, que não está no modelo econométrico, que você diz, se aumentar o salário, acontece isso. Se eu reduzir o salário, acontece aquilo. Se aumentar o tributo, acontece... Essa fórmula econométrica convencional, ortodoxa, eu acho que a gente precisa ter assim, coragem para romper e fazer algo fora da caixinha. Tomar decisões heterodoxas. Por exemplo, o Brasil tem hoje, em números aproximados, 369 bilhões de dólares em reservas. Para que serve essa reserva? Para garantir alguns meses de operação de importação e, eventualmente, garantir pagamentos de operações internacionais que o Brasil seja avalista. Isso é simbólico, é pequeno. Eu não preciso de ter, Brasil, 369 bilhões de dólares. Eu poderia ter, com muita tranquilidade, com excesso de reserva, 269 bilhões. 100 bilhões eu poderia tirar dessas reservas e levar para a infraestrutura. Nós estamos falando de 100 bilhões, correspondem hoje 550 bilhões de reais. E isso nós podemos colocar na infraestrutura para energia, para estradas, para transporte, para moradia, para saneamento. Saneamento fundamental. E no momento em que o país entra com a sua parte, e nós estamos falando de 500 bilhões, nós podemos atrair, no mínimo, 2 vezes esse capital de investidores. Em PPPs. Em PPPs. Então, nós estamos falando de 1,5 trilhão de investimento em infraestrutura. Isso gera emprego e gera capacidade de crescer. Porque eu não consigo crescer se eu não tiver energia. Eu não consigo crescer se eu não tiver estradas. Se eu não tiver transporte. Nós não temos um transporte de cabotagem. Enfim, uma matriz ainda rodoviária e terrível. meio de reais mudaria a cara do Brasil em 5, 6, 10 anos. E atrairia investimentos internacionais com velocidade. Mas para isso há que se ter coragem. É sair do ortodoxo e tentar fazer algo para mudar efetivamente a cara do Brasil.
Ok, muito bom, Sérgio. E aí, qual é o componente, já que você está falando que está saindo do heterodoxo, do ortodoxo, né? E indo para o heterodoxo, né? Qual é o componente que falta, né? Porque na sua descrição nos parece ser uma estratégia fantástica, mas e aí, o que é que faltaria para que isso acontecesse, então? Coragem. Né? Coragem. É isso mesmo. Nada Né? além disso. Quais seriam os riscos inerentes? Se existe coragem, é porque podem ter desdobramentos imprevistos ou negativos. Sim, claro. Não, um posicionamento desse não é a mesma coisa que você decidir tirar o dinheiro que está aplicado na tua conta, né, num banco, sim, e fazer um investimento de comprar uma casa, de comprar um carro. Não é a mesma coisa. Sim. Nós estamos falando de uma nação. Nós estamos falando que existem muitos outros elementos que precisam ser colocados. O que eu não consigo entender é por que isto não é posto na mesa. Por que a equipe econômica não monta uma estrutura para pensar como usar parte desses recursos para investir na infraestrutura do país. Ficamos nós procurando infraestrutura, fazer infraestrutura através de privatização, frustrando como foi frustrado esse ano, porque se não tivesse frustrado seria excelente, daríamos um grande passo realmente com recursos que entrariam da privatização na infraestrutura, mas eu não posso ficar só dependendo de vai dar certo a privatização. Nós podemos nos antecipar. E melhor, essas privatizações que hoje estão tendo dificuldade de ser feitas, com um processo desse de injeção de capital para aumentar a infraestrutura do país, com certeza vão aumentar os interesses nas privatizações do país. Muito bom. É isso, Sérgio. Olha, eu quero que você deixe para nós também assim uma mensagem final específica para aquele empresário que está nos assistindo, né? Uma vez que a gente já falou muito a respeito da importância da melhoria da performance na gestão como forma de ser esse antídoto, né, para esse ambiente econômico que nós não podemos imaginar ser muito favorável, né, com relação ao ano que vem. Quando muito, de maneira otimista, não ser desfavorável, né, mas pelo menos ser estável, o que não é o que se prenuncia. Mas qual a mensagem, Sérgio? Agora eu quero resgatar o lado mais otimista desse economista chamado Sérgio, que sempre foi, para mim, um cara muito centrado, né, muito pé no chão, mas que sempre também tem aí uma palavra de apoio e de reforço para essa classe empresarial que está na luta, né, Sérgio? Eu acho que todo tipo de empresário, principalmente aquele que tem o maior grau de risco, que eu acho que está no setor industrial, porque a mudança no setor industrial pode ocorrer sem que ele perceba, com importações, com um novo produto, com um novo equipamento, com uma nova tecnologia. Então, é rever os processos, rever a forma que ele usa a tecnologia, rever a forma que ele usa máquina e equipamento, rever e repensar a forma de atualizar-se do ponto de vista tecnológico. Atualizar-se. Quando eu falo tecnológico, não estamos falando de internet, nós não estamos falando de software, nós estamos falando de ERP, nós estamos falando de produção, estamos falando de linha, estamos falando de processo. Perfeito. É rever, Perfeito. É não ficar esperando receber a má notícia. É analisar o quanto antes, porque se eu não ficar esperando receber uma má notícia, eu identificar a má notícia que eu vou receber daqui a 1, 2, 3 anos, eu vou fazer a mudança necessária para que a má notícia não chegue. Então, é necessário entender a empresa muito bem entendida. E dificilmente o empresário entende pelos seus próprios olhos. Ele precisa de assessoramento nas áreas onde ele não pode e, consequentemente, não tem domínio absoluto. Ele não pode ser bom em tudo. Ele não pode ser bom em finanças, bom em tributos, bom, enfim, em marketing. Ele precisa se assessorar para aproveitar aquilo que existe de bom e que ele não está usando, porque ele não está enxergando. Porque ninguém mostrou para ele e ele sozinho dificilmente vai conseguir enxergar. Rever, repensar, rever os seus processos, rever seu modelo de negócio, rever tudo aquilo que ele faz no piloto automático. Tirar do piloto automático e ter o comando da empresa, pelo menos por algum período, até estabelecer um novo piloto automático. O piloto automático velho
não serve mais. Não serve, né? Assim como já disse Bill Gates, que o sucesso do passado não tem a menor possibilidade de garantir o sucesso do futuro, né? Mas, Sérgio, então quero lhe agradecer bastante aqui, a sua participação, né? Você que é um amigo de longa data e uma pessoa que eu admiro muito, nos trouxe aqui importantíssimos conhecimentos e informações para balizar aí o planejamento, né, de todo empresário, mais uma vez deixando bem claro que a clareza, né, dos dados, das informações é muito importante, né? Eu costumo dizer que o empresário vive, Sérgio, da qualidade das decisões que ele toma. E realmente, muitas vezes, ele, por mais que seja a parte mais interessada, não é nem sempre a melhor parte posicionada para decidir, né? Então, aí onde entram as assessorias, as informações, a leitura para o empresário, que é muito importante, né? Hoje, abrir aí os sites de notícias está difícil, porque imperam as más notícias, mas existem fontes muito boas ainda que estão acessíveis ao empresário, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Maravilha, Sérgio. E assim, com esse momento com o Sérgio Mello, a gente encerra aqui o primeiro dia do Checklist 2022. E nós amanhã estaremos com aqui. Hoje eu recebi o meu amigo Sérgio Mello e amanhã os 3 amigos aqui do Fred: Pedro Pinto, que vai nos falar sobre vendas de alto impacto, Jonathan Herculano sobre estratégias de marketing digital e Cláudio Araújo sobre gestão financeira para empresários aqui. Sérgio, muito obrigado e muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Valeu!